bem-vindo a mais um GiroCast, Giro nas eleições 2024. O Jornal Giro, que há 16 anos faz cobertura política, econômica de metrópoles das principais cidades da região metropolitana oeste de São Paulo. Já começa o programa dando um clique aqui para se inscrever no nosso canal, acionar o nosso sininho para poder receber as nossas notificações e aproveita, já vai convidando todo mundo para ficar ligado aqui no programa de hoje, porque nós vamos receber mais um candidato político das eleições de 2024. E ao meu lado não poderia faltar ela, a nossa especialista em política, Vanessa Dainese. Oi, Alessandra, boa noite ao nosso candidato de hoje. Bom, boa noite a todos os internautas que estão acompanhando essa transmissão, acompanhando mais uma entrevista realizada aqui no GiroCast, especial Giro nas eleições, que tem por finalidade te ajudar na escolha dos seus candidatos, né? Nos candidatos aí que você vai votar para vereador e para prefeito. Aqui no GiroCast, especial Giro nas eleições, a gente está trazendo os candidatos a prefeito. Mas lá no portal do Giro, girosa.com.br, você pode acompanhar todas as informações sobre as eleições 2024 e fazer a sua escolha consciente nessas eleições, porque serão aí os próximos 4 anos de governo, né, dos próximos eleitos, né, Alessandra? Então, um momento crucial e importante para você tomar a sua decisão, fazer a sua escolha. Exatamente. Lembrando que a gente tem aqui enfatizado em todos os nossos programas a importância do seu voto. Você que tem mais de 16 anos, mais de 18 anos, precisa votar. Porque depois são 4 anos que você vai ficar com o seu prefeito e o seu vereador, você tendo votado ou não. Qual é a diferença, Alessandra? A diferença é que se você votou, você pode cobrar. Agora, se você não votou, o que é que você vai cobrar? Você precisa fazer a sua parte também. Nada desse negócio de voto anulado ou voto em branco, ok? Vamos defender aquilo que a gente tem por obrigação e por direito também, que é o de votar. E hoje nós vamos receber mais um candidato à prefeitura da cidade de Santana de Parnaíba. Quero agradecer o senhor ter aceito o nosso convite, o candidato Leandro Monteiro do PL. Seja bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço. Começar agradecendo aí primeiramente o convite da Cláudia, é uma pessoa que eu tenho total estima, o protagonismo dela, o protagonismo que o jornal físico também, impresso, o Giro, se tornou, e eu sou, acima de tudo, um telespectador, porque eu adoro política, então eu tenho assistido todos os candidatos, inclusive os de outras cidades, a gente costuma aprender muito, né, em todos os podcasts, dizer que hoje é um momento de alegria. Inclusive, eu já abro nessa minha frase inicial, eu trouxe um presente para vocês, e inclusive um para a Cláudia também. Esse ano eu lancei o livro Empreendedor Político. Eu nunca fui político e candidato, na verdade eu sempre fiz muito política na minha vida, né? Mas eu sempre fui da iniciativa privada. Então eu trago as lições que o mundo corporativo me ensinou, que eu acredito que trazendo essas lições para a política pode ser de benefício da sociedade. Então, aproveito a oportunidade, Vanessa, Alessandra, e vou deixar um guardado para a Cláudia, tá? Aqui com a Alessandra, para que vocês possam ler e desfrutar um pouquinho da experiência que quero trazer para a política. Obrigada. Perfeito, muito obrigada, candidato. Então, a gente já vai começar a abrir o programa conhecendo um pouquinho mais de quem é Leandro Monteiro. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua vida pessoal e também a sua trajetória política para chegar aqui nesse momento de ser candidato à Prefeitura de Santana de Parnaíba. Bom, eu costumo brincar que a política sempre esteve presente na minha vida desde muito jovem, né? Eu sou casado, cristão, casado há 16 anos já com a Ana Paula, pai do Pietro, da Sofia, administrador de empresas. Eu tenho pós-graduação e mestrado em varejo e na parte digital. Eu tive a oportunidade de fazer uma extensão universitária também na França, na Universidade de Grenoble. E desde muito cedo a política entra na minha vida. Eu costumo brincar que aos 18 anos, quando eu entrei na Universidade de Mackenzie,
a insatisfação de entender que o diretório acadêmico fazia a eleição nas férias para que os mesmos continuassem no diretório acadêmico me moveu. Eu tinha uma amiga na época, a mãe dela era advogada, a gente conseguiu, na época, primeiro ano de faculdade, a gente entrou na justiça contra o diretório acadêmico, contra um edital fraudulento, e a minha história política começa ali. Eu fui presidente do diretório acadêmico da Universidade de Mackenzie no meu primeiro ano de faculdade, depois eu fui reeleito, depois eu descobri a Federação Nacional dos Estudantes de Administração, eu virei diretor regional, depois eu virei presidente nacional. Na Federação dos Estudantes de Administração, a gente queria ser um contraponto na parte de fazer política da Uni, então a gente queria servir o estudante. Então, na Federação dos Estudantes de Administração, eu criei a primeira carteirinha de estudante gratuita do Brasil. Depois a gente, em conjunto com tantos outros estudantes, a gente deu seguimento ao Prêmio FENEAD. O Prêmio FENEAD é um projeto onde os administradores, os estudantes de administração solucionam questões administrativas em ONGs e geram um ganho para aquela ONG. A gente fez o Geração Empresa, hoje é tão comum em falar em startup, em protagonismo. Naquela época a gente criou o prêmio de protagonismo junto com o Sebrae. Depois eu entendi que eu tinha que ser um contraponto na Uni. Eu sempre fui um cara com uma visão muito de direita, né, muito conservadora, e entendia que a Uni, ela na verdade ela não servia os estudantes, e servia sim algumas agremiações políticas. Montamos uma chapa na Uni, ganhamos e fui diretor executivo da União Nacional dos Estudantes por um mandato. Dentro da Uni, eu junto com um grupo de estudantes, não sei se vocês lembram, a gente conseguiu quebrar o monopólio da Uni. Eu entendia que um direito não podia ser vinculado somente ao preço da carteirinha. Naquela época a carteirinha custava R$20, e o pobre perdia 4 idas ao cinema na época para conquistar a carteirinha. A gente conseguiu convencer o ministro Paulo Renato na época, durante o governo Fernando Henrique, o Marco Maciel foi quem assinou a medida provisória, e a gente conseguiu ter esse ganho, né? Depois disso tudo, eu voltei para o meu lado acadêmico, fui estudar nos Estados Unidos, entrei na Skin Cariol, na minha primeira empresa, fui trainee muitos anos, saí da empresa num grande grau de diretoria, segui minha vida executiva normalmente em várias empresas. Minha última, trabalhei na Sadia Perdigão até recentemente, eu era o Head Américas da região toda dentro da Sadia Perdigão. E em 2020, após a eleição do presidente Bolsonaro, né, começou a me reacender essa vontade política de devolver um pouco para a sociedade toda essa experiência que eu havia acumulado nesses quase 25 anos de carreira executiva, né? E quando o Bolsonaro perdeu a eleição, eu tentei ser candidato, sim, em 2020, tá? Ia ser minha primeira candidatura, mas infelizmente a gente sabe como funciona o jogo de partidos políticos na cidade, e eu acabei perdendo o partido político que eu estava, e só foi possível eu ser candidato e estar aqui hoje graças ao deputado Eduardo Bolsonaro, que é um grande amigo, que me levou ao presidente Bolsonaro, que me levou a Michele Bolsonaro, e entramos juntos na sala do Valdemar Costa Neto para pedir a legenda em Santana de Parnaíba para tentar ser um contraponto a tudo que existe hoje na nossa cidade. Então eu venho com a força do presidente, a força do Eduardo, a força do Valdemar Costa Neto, porque a gente acredita que Santana de Parnaíba é um mini Brasil. A gente tem uma área extremamente desenvolvida e com muito recurso, tem casa de 150, 180 milhões de reais na parte dos Tamborés e nos Alphavilles, e a gente tem bairros, infelizmente, sem saneamento básico, sem água. Então, o Eduardo me fez um compromisso, Leandro, eu só gostaria que você criasse o melhor projeto, usando toda a sua parte executiva, que a gente pudesse apresentar e que pudesse ser, inclusive, um bench para outras cidades. Então esse é o Leandro, um cara extremamente otimista, do bem, alegre, que está nessa, muito pelo contrário, não é para ofender os outros candidatos. E eu brinco com todo mundo, se algum candidato ouvir um pouquinho do que a gente tem preparado, e mesmo que eu não ganhe a eleição, ele leve essas propostas e a gente cria uma sementinha que a gente está criando, e a cada dia a cidade tem nos recebido muito bem. Candidato, antes de entrar um pouco mais, aprofundar, né, a gente começar a falar sobre as suas propostas e aprofundar, eu queria
que você falasse um pouquinho sobre a decisão de ser o candidato a prefeito. Antes de entrarmos, né, nessa questão do período mesmo eleitoral, das convenções e se oficializar as candidaturas, cogitou-se a possibilidade do senhor ser vice de um outro candidato que também é da oposição, o Silvinho Filho. Eu queria saber por que o senhor não aceitou, né, ou como que foram essas conversas e por que o senhor decidiu, de fato, ser candidato a prefeito em 2024. Bom, a nossa decisão, eu sou presidente do PL Santana de Parnaíba já há 1 ano e meio. A decisão de eu ser o candidato do PL, ela foi desde o início. Eu já entrei no PL com uma proposta de ter a candidatura própria do PL em nossa cidade e levar os valores de Deus, pátria, família e da direita dentro de Santana de Parnaíba. É lógico que quando começa o período pré-eleitoral, eu comecei a conversar com todos os candidatos. Nunca houve nenhuma conversa de um serviço do outro, mas tentou-se sim que a gente pudesse ter uma congruência, pelo menos programática, de tentativa de união. Infelizmente não deu certo. Quem seria o candidato a gente nunca chegou a discutir. Esse é vice, esse é prefeito. Mas a gente tentou uma conversa de aproximação. Agora, uma coisa que nos difere bastante, é onde a gente bate, acho que é o principal ponto, o PL quer crescer em Santana de Parnaíba. O PL sempre foi um partido de aluguel na nossa cidade por muitos anos, que não gerava protagonismo, seja no majoritário e muito menos na parte. A gente tinha 2 vereadores do PL que trabalharam para candidatos de esquerda dentro da eleição presidencial. Então, o que a gente fez? A gente tentou primeiro repaginar. Depois, não adiantava o Leandro querer ser candidato sem ter um grupo forte que sustentasse como base e alicerce da candidatura. Então, a gente construiu essa base. Hoje a gente tem uma base sólida que representa os nossos 18 candidatos a vereador, muito espalhados por quase todos os bairros da nossa cidade. Então é um alicerce muito forte e mais do que isso. Não adianta só querer ser candidato e não ter um programa de governo parrudo sustentável. Eu não sou um candidato que, porque ele é o candidato do PL, vote 22. Não, eu quero ser o candidato que seja reconhecido com o melhor programa de governo para a cidade de Santana de Parnaíba. Então é basicamente isso, Vanessa. Houve sim conversamos com todo mundo. É óbvio, só não conversei, acho que com o professor Aristides do PT, mas cheguei a conversar sim com o Silvinho Filho. No início, tive até uma conversa com o pai do Elvis, no espírito de conhecê-lo somente, né? Até porque tinham 2 vereadores da base deles que eram do PL, e a conversa foi bem nesse tom, de que eu não tinha entrado na política para criar inimigos. Óbvio que a competição dentro da política e da eleição, ela gera uma inimizade, mas que eu não estava na política para ser inimigo de ninguém. Adversário sim, mas inimigo jamais. Perfeito. Em sua campanha, quais serão as suas prioridades para melhorar a qualidade de vida de Santana de Parnaíba? Bom, eu costumo brincar que se você perguntar para 10 munícipes da cidade de Santana de Parnaíba, 8 vão dizer que o principal problema de Santana de Parnaíba hoje é a saúde. Mas eu acredito, até pelo meu lado de gestão, que se a gente não voltar um pouco atrás e não criar um programa que revigora a motivação do funcionário público, não adianta eu ter o melhor programa de saúde, de educação, de zeladoria, de meio ambiente, porque o funcionário público não vai comprar comigo a ideia. Então, o meu primeiro passo dentro da Prefeitura de Santana de Parnaíba vai ser resgatar o orgulho do funcionário público de trabalhar em Santana de Parnaíba. Seja ele, primeiro, trazendo toda uma ramificação de recursos humanos e adequação. Eu percebo que tem muita indicação política, é como se fosse o sapateiro trabalhando na marcenaria, o cara que é marceneiro faz sapato, então a gente precisa entender as qualificações das pessoas. Tem muita gente boa que trabalha em Santana de Parnaíba, mas todas as pessoas que eu converso eu sinto que estão desmotivadas, seja elas por falta de um programa de crescimento, tá? De que não dá oportunidade, uma pessoa entra como professora ou como ADI, vai morrer como professor e vai morrer como ADI, não tem um projeto de carreira, de crescimento de carreira dentro da prefeitura. Outra coisa, valorização salarial. A gente não vai entrar em guerra fiscal, a gente não vai entrar em guerra de competitividade, mas se Santana de Parnaíba não tiver um salário atrativo,
a gente vai ficar aquém e perder os melhores profissionais. Vocês sabem, a gente mora numa região metropolitana, cercada por grandes cidades, a competição salarial, ela é sim importante, mas eu quero trazer para o funcionário público da nossa cidade, primeiro, um orgulho de ser funcionário público em Santana de Parnaíba e ser reconhecido pelos seus familiares. Bom, resolvendo o problema de gestão dentro da prefeitura na área de funcionalismo público, é óbvio que eu tenho que falar de saúde e educação, que hoje são as duas áreas mais precárias da nossa cidade. Saúde, bom, como vocês bem sabem, está sendo construído o Hospital Novo de Santana de Parnaíba, né? Muito se fala, antigamente era 100 leitos, depois 250 leitos, cada hora é um número de leitos. Mas antes até da gente pensar em ter os leitos para a nossa cidade sofre um problema de gestão na área pública muito crítico. A gente precisa, antes dos leitos, especialistas. Não adianta nada a gente ter leito e a gente inchar os nossos prontos-socorros da nossa cidade com pessoas que não foram atendidos nas visitas médicas normais. O que a gente quer fazer? E aí, se vocês me permitirem, eu acho que eu já entro um pouquinho na parte de propostas para a saúde da cidade. A fila hoje de atendimento em Santana de Parnaíba, no pronto-socorro, ela é enorme. Existe 5, 6 horas de espera. E a gente tem duas ideias que pode ajudar aí muito nessa parte de melhorar a fila e melhorar o atendimento. Porque uma coisa é os índices e os outdoors que a gente vê na cidade, a melhor gestão pública do Brasil, é o prêmio Band, é o prêmio, e outra é aquilo que o munícipe sente quando ele precisa do serviço público e vai usar. A primeira coisa que a gente quer fazer é usar as escolas que são prédios públicos, né, para que a gente tenha um pediatra e uma assistência de enfermeiro, além de uma parte de odontologia, dentro da escola. Então eu quero criar UBS escolares dentro da escola, com 3 grandes finalidades. A primeira é infantilizar o atendimento da criança dentro da escola. Então eu vou ter um especialista em criança, que hoje muitas vezes não tem. A criança chega no pronto-socorro, ela é atendida por um clínico geral, ela é atendida pelo médico que está à disposição. Então é trazer um pediatra para dentro da escola. O segundo, época de vacinação. A gente consegue infantilizar o atendimento também, não faz com que ela seja vacinada junto com uma outra pessoa que está tendo um outro problema infectológico. E o terceiro, que é o principal, é o médico da escola ser como se fosse o médico de família responsável pela criança. Então, caso ela precise usar o USA, o UPA, ela tem a visão do médico dentro da escola, que vai ser o médico da criança. A fila de quem usa o pronto-socorro da cidade, 60% é pessoa idosa e criança. A pessoa de média idade, ela usa também, obviamente, mas em estado de extrema necessidade. Então, desafogar a fila com a parte infantil dentro da escola nos propicia ter um atendimento muito melhor, de melhor qualidade, desafogando a fila. A gente acha que a descentralização das UBSs em outros bairros também é uma necessidade na nossa cidade. A gente tem UBS hoje na nossa cidade que fecha às 5 da tarde, 6 da tarde, a do Cururuquara às 7 da tarde. Então eu acho que a gente tem que estender nos principais polos da nossa cidade, os centros urbanos da nossa cidade, para ser uma UBS 24 horas. E uma outra ideia que a gente tem também, cara, nós estamos em 2024, a tecnologia é avançadíssima. É entender o que a gente precisa e adequar a lei municipal para um atendimento de emergência online, enquanto não cresce a nossa diversificação de UBSs. Com relação à parte de educação, e aí eu já gostaria de falar, porque é uma área que eu amo, eu desde muito jovem, no movimento estudantil, era um dos maiores defensores da educação, e eu brinco que eu coloquei no meu panfleto, né, o salário dos professores de Santana de Parnaíba vão ser os professores mais bem pagos do Brasil, e só quem tem coragem e de coração quer fazer isso, coloque escrito nas suas propostas, né? Eu acho que o primeiro passo para a gente mudar a educação de Santana de Parnaíba é a gente entender quais são os pilares da educação básica municipal. Como vocês bem sabem, o ensino hoje básico e fundamental são municipalizados, e o ensino médio também, que deveria ser do governo do estado, e a gente acaba atendendo uma necessidade que poderia ser muito melhor feita se fosse devolvida ao governo do estado. Então eu acho que sim, a gente tem que preparar o ensino básico e fundamental dentro da prefeitura, valorizar os professores, aonde é
a prefeitura hoje, lá no caminho, vocês conhecem, no caminho sim. da Aldeia da Serra, né? A gente vai trazer a prefeitura de volta para o centro da cidade. Uma cidade sem prefeitura e sem o serviço público é uma cidade sem coração. E a gente percebe hoje, no centro de Santana de Parnaíba, é impossível você andar 2 minutos a pé ou de carro e não ter uma enormidade de casas para vender ou para alugar. O centro ficou completamente abandonado sem a prefeitura. E aonde é a prefeitura de Santana de Parnaíba hoje, a gente vai construir o maior complexo educacional de educação continuada do Brasil. Então, o que eu quero fazer no complexo? Eu quero que seja um complexo esportivo olímpico, primeiro para trazer o esporte para dentro da escola. Então, essa é a finalidade número 1. A finalidade número 2 é equiparar as crianças com relação ao que foi aprendido no período em aula. Então, a intenção é, quem estuda de manhã, vai de manhã para a escola e para a tarde para o complexo. Então, se ela aprendeu somar de manhã na escola, vou te dizer que 50% aprendeu e 50% não aprendeu. No outro dia, a professora já vai ensinar a subtração. Então, quem não aprendeu a somar, vai estar aprendendo a subtrair, que também não vai aprender sem nem ter aprendido a primeira. Então, à tarde, é o reforço escolar de a gente deixar a turma todos no mesmo nível, para que os professores possam, no outro dia, encontrar uma sala muito mais uniforme, né? E aí a gente tem um monte de outros projetos que é mais focados na educação básica, que não deveria ser nem proposta, mas que infelizmente na nossa cidade a gente tem que trazer, que é a melhoria da merenda, melhoria do salário dos professores. A gente tem que olhar e ter um olhar para a pessoa e para a criança com deficiência que hoje está na nossa escola e não tem essa assistência que deveria ter tido. Então eu acho que saúde, educação, com um grande pilar forte de prioridade na administração pública voltada ao funcionário público, vão ser as minhas principais prioridades. Candidato, só retomar a questão da saúde, o senhor começou a sua fala falando sobre o hospital, certo, que deve ser inaugurado aí talvez ainda esse ano. Eu gostaria que o senhor falasse do aspecto econômico, né? A gente sabe que uma estrutura daquela demanda recursos financeiros. A gente sabe que Santana de Parnaíba é uma das cidades ricas aqui da nossa região oeste da Grande São Paulo, mas custear um hospital é caro. Sim. Hoje, o senhor acredita que a cidade tem condições de manter esse hospital? Ou existe a possibilidade, até devido à sua relação ao seu partido, de tentar repassar essa unidade ao governo do estado para que ele se torne um hospital regional? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso. E na questão não, depois a gente fala da educação, vamos por partes. Tá bom. Bom, com relação ao hospital, você está certíssima. Primeiro que, embora seja um orçamento grande, de quase 2 bilhões de reais, é um orçamento finito. E é você fazer o que vem sendo feito nas administrações públicas de Santana de Parnaíba há muito tempo. É a história do cobertor. Você puxa para um lado e descobre outro lado. Então, uma prefeitura hoje, que já tem o mesmo orçamento e vai ter o mesmo orçamento com o hospital, se ela custear 100% o hospital, embora seja um orçamento enorme, e você pode fazer uma readequação de orçamento, ela conseguiria sim, mas ela descobriria outras áreas tão importantes. Então, eu acredito sim, que existem 2 formas do hospital funcionar com excelência, né, dentro de Santana de Parnaíba. A primeira delas é a gente tentar uma PPP, como está fazendo o Barueri, como fez Osasco, é trazer realmente quem entende de saúde para administrar o hospital. E a prefeitura, junto com uma parceria, tanto com o governo do estado e emenda de deputado federal e estadual, que tenham interesse na região e queiram ajudar a saúde de Santana de Parnaíba, seria a melhor maneira. Porque a prefeitura sozinha realmente não vai ter condição. Já começa pelo local, né, que o hospital foi feito, que é óbvio que Santana de Parnaíba precisava de um hospital, eu não sou contra o hospital, muito pelo contrário, e eu costumava até brincar, Santana de Parnaíba ele não tem nenhum hospital, seja público e nem privado, porque até mesmo quem busca o serviço privado tem que ir para Osasco, para Barueri ou para Carapicuíba, porque Santana de Parnaíba nem na parte de Alphaville tem um hospital privado. Então, a única forma da gente manter um hospital dentro de Santana de Parnaíba é você criar primeiro uma sustentação nos prontos-socorros, tá? Você criar a gestão de saúde de pequena, média e alta periculosidade, que hoje não é feita, que a gente utiliza o CROSS, né, para ir tanto para o governo do estado, ou com o CROSS como as outras cidades, é você ter uma parceria público-privada de gestão desse hospital, ou
a gente trazer as parcerias do governo do estado, do governo federal, ou até mesmo emendas de deputados, para que a gente faça uma gestão eficiente do hospital em Santana de Parnaíba. O senhor falou sobre a questão do ensino médio, Certo. né? Existe a possibilidade, ou está no seu plano de governo, devolver essa responsabilidade ao governo do estado? Eu acho que a gente vai ter que conversar com o governador Tarcísio, mas eu acho que a prefeitura de Santana de Parnaíba, ela tem que usar todos os seus esforços àquilo que vos cabe, que é o ensino básico inicial. É desde a maternidade, que agora tem a maternidade, né? Já entra na creche, começa no ensino básico, e aí eu acho que seria um bem para a nossa cidade devolver o ensino médio para a gestão do governo estadual de São Paulo. E a gente ter uma atenção mais focada, mais especializada, que hoje não existe na nossa cidade, nas crianças do nosso município. Candidato, o senhor citou saúde e educação, né, nesse primeiro momento. Esses dois são os principais problemas da gestão atual, né, que é uma continuidade de um grupo que está no poder, ou o senhor vê outro problema sendo maior, assim, na atualidade? O senhor também falou do funcionalismo público, né? São 3 pontos que o senhor falou. Queria que o senhor falasse, esses são os principais, ou tem alguma coisa que assim, o senhor fala, não, isso aqui, se eu for eleita, a primeira coisa que eu vou fazer, porque isso aqui para mim está crítico? Cara, eu acho que um dos problemas que a gente tem na nossa cidade é a nossa cidade perdeu competitividade com relação às outras cidades em geração de emprego. Isso é uma coisa gritante. A gente tem uma sociedade hoje em Santana de Parnaíba, onde o jovem, a única esperança dele arrumar um emprego é trabalhar na prefeitura. A prefeitura de Santana de Parnaíba hoje é o maior empregador da cidade. E isso é uma coisa que a gente não pode aceitar. Por um lado é bom, porque a gente mostra o número de empregos gerado pela prefeitura, mas mostra a falta de protagonismo em desenvolvimento econômico da região. Então isso é uma das coisas que eu acho que a gente precisa. Outra coisa que eu acho que é gritante, e isso é um compromisso meu, é acabar com o problema de saneamento básico que a gente tem na nossa cidade. A gente tem bairros e escolas que não têm água encanada e que precisa chegar de caminhão-pipa. E é inconcebível uma cidade com uma arrecadação, com o desenvolvimento que a gente tem em Santana de Parnaíba, ainda ser abastecida por caminhão-pipa. Então a minha ideia é, conjuntamente com a Sabesp, eu venho estudando muito esse tema, tá? Até mesmo numa possibilidade de criação de uma empresa municipal de saneamento básico, para a gente perfurar onde é permitido pela lei ambiental poços artesianos, que seriam coletores de abastecimento onde a Sabesp não chega. E ainda pior, né? Agora com a privatização da Sabesp, embora a gente tenha uma lei federal muito forte, mas vai virar negócio, a água vai virar negócio. Então, aonde a Sabesp não chega, eu acredito que a gente tem sim que fazer isso. Outra coisa que eu gostaria de citar, que não vem tendo um olhar há muito tempo, é a situação ambiental da nossa cidade. A gente recebe um rio extremamente poluído e devolve um rio muito mais sujo para Pirapora e para Jundiaí, que são as cidades seguintes do rio. Então, essa parte ambiental, ela tem que estar muito bem alinhada dentro de um planejamento estratégico. Eu demoraria, a gente tem 1 hora, mas eu falaria muitos outros. Por exemplo, o trânsito também, que é bem-estar. Eu acho que o trânsito, principalmente na nossa cidade, e não estou falando só de Alphaville, não. Vá às 6 da tarde, num dia de chuva, na Tenente Marques, na Fazendinha, a nossa cidade não tem escoamento. A nossa cidade não tem por onde sair. Por um lado, ela tem uma facilidade, embora tenha uma área geográfica extremamente grande, de gestão de segurança. Porque tem poucas saídas para a cidade. Então, fechando os bloqueios dentro da cidade, você cria uma segurança mais fácil. Mas o trânsito também é algo que perturba. Eu falei do meio ambiente, né? A gente paga a taxa hoje, né, de esgoto. A maioria das pessoas paga a taxa de esgoto e muito do nosso esgoto é depositado no rio. E não é feito, e custa tão barato. Os coletores, como foi feito no Rio Pinheiros, de despoluição no Rio Pinheiros. Santana de Parnaíba não vai resolver o problema do rio sozinha, mas ela poderia fazer a parte dela de contribuição dali para frente de ter um rio muito mais limpo, utilizando os próprios alfavilles, tendo coletores de boca de lobo que tratariam a água dos condomínios e devolveriam a água para o rio muito mais limpa, muito mais pura, dentro de um bem-estar. Outra parte que eu acho que hoje eu já falei, mas eu vou falar de novo porque eu sou um idealista dessa causa, né? É tratar a pessoa com deficiência na nossa cidade. Hoje, 10% do Brasil
é, de alguma forma, considerada pessoa com deficiência. E Santana de Parnaíba, eu costumo brincar que não é referência em nada. A gente não é a terra do morango, a gente não é a terra do couro, a gente não é a terra do vinho. O que é a Santana de Parnaíba? Eu acho que dentro de um planejamento estratégico, junto com a sociedade civil, a gente precisa rever o plano diretor da nossa cidade, que faz mais de 20 anos que sofre pequenas alterações, mas que não tem um plano diretor adequado para a realidade do novo Alphaville, da nova Fazendinha, do novo Ingaí. A gente cresceu, e cresceu muito. O próprio bairro de Alphaville, a parte de verticalização e crescimento do bairro, cresceu extremamente desordenada. E Alphaville e os bairros da nossa cidade receberam também uma imigração enorme. Os eleitores, é muito engraçado dizer isso, mas é verdade, os eleitores de 2020 não são somente os mesmos agora de 2024. Muita gente veio para a cidade, né? Então eu acho que criar o plano diretor com uma estratégia de cidade, de conversar com a sociedade, aonde queremos chegar em 2030, em 2040, parar e fazer esse planejamento estratégico para o futuro, é uma coisa que a gestão atual não faz. Ela remedia aqui, remedia ali, o problema ali, só que não pensa em futuro. E é essa visão de futuro e de administração que a gente quer trazer para Santana de Parnaíba. Ok, nós estamos aqui no GiroCast, Giro nas eleições 2024, entrevistando o candidato de Santana de Parnaíba, Leandro Monteiro, do PL. Candidato, Santana de Parnaíba, a gente sabe, há muito tempo se destaca pelo baixo índice de criminalidade. Quais são as suas propostas para manter ou até mesmo diminuir esses índices? Eu acho que o PL, dentro dessa área, eu costumo brincar, né? A diferença do PL é que o PL é um partido que sabe governar, né? Então, a gente tem construído o nosso plano de política pública de segurança junto com 3 coronéis, um do Exército e 2 da Polícia Militar, né? Onde algumas iniciativas se fazem presente e a gente volta primeiro ao que é o problema geral de todas as áreas, né? Então, o primeiro deles é a valorização do ser humano. É a valorização do policial, do guarda municipal, da guarda municipal da nossa cidade. Então, a gente tem que valorizar, treinar e criar um ambiente onde o guarda municipal se sinta valorizado, com uma estabilidade na sua função e, mais do que isso, com um plano de carreira que faça ele ficar na cidade, gostar da cidade. O primeiro projeto que a gente quer criar dentro da Guarda Municipal, além da valorização do guarda municipal, é o xerife do bairro. Hoje a gente tem uma guarda municipal que atua em todos os bairros, mas a comunidade não conhece o responsável da GCM pelo seu bairro. Então o xerife do bairro vai ser o responsável pela tropa naquela área geográfica da cidade, e ele vai ser medido, sim, pelos índices de violência, interação com a sociedade, interação com os comércios. O que acontece na cidade é de responsabilidade dele. E ele vai poder ser cobrado também pelos índices negativos, e mudar a estratégia, integração com a Polícia Militar, integração com a Polícia Civil. A nossa cidade, embora tenha índices baixos de criminalidade, a gente sofre surtos. Não sei se vocês lembram, uma época em Alphaville era surto de roubo de moto BMW. Aí depois foi surto de sequestro relâmpago. Então a gente tem que ter estruturado uma gestão de segurança em conjunto com a sociedade. Então o xerife do bairro é o cara que vai em Alphaville, nos Tamborés, conversar com os presidentes e os gerentes prediais dos verticais sobre segurança, de como melhorar em conjunto a segurança. Não existe como falar de segurança em 2024 sem falar de tecnologia, integração das câmeras dentro da cidade, inteligência. Hoje já é possível alguns softwares que inclusive identificam placas de carro roubado. A gente consegue combater e ajudar a criminalidade com tecnologia. E uma das coisas que a gente quer criar é trazer um pouco de humanização para a Guarda Municipal. Eu quero criar a Guarda Municipal da Terceira Idade, que vai ser a Guarda Municipal que vai estar dentro das escolas. Por quê? Porque a pessoa que chega na terceira idade, ela está no seu nível de maturidade, de vida, de profissão, de momento, que a gente não pode desperdiçar. Então eu quero convidar as pessoas de terceira idade da nossa cidade para que venham fazer parte da Guarda Municipal da Terceira Idade, que vai ser a pessoa que sabe quem são os pais,
que vai saber ter o discernimento. Ali não pode estacionar. Mas, poxa, como é que eu faço? Eu vim deixar meu filho. Então, só um minuto, Demutran. Ou vamos mudar a legislação da região para a gente ter uma acessibilidade melhor. O tráfico de drogas nas escolas. Ele sabe quem é o cara que entra na escola, quem não é. E outra coisa, investir em câmera nas escolas. Hoje a nossa prefeitura investiu bastante, mas eu desafio qualquer munícipe a andar nas escolas da nossa cidade e dizer que o facial das escolas está funcionando. Existe a estrutura, existem as câmeras, mas infelizmente não funciona em nossa cidade. Candidato, o senhor falou sobre geração de empregos, né? Sobre essa questão de não ter tantos empregos assim gerados na cidade. Queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre quais serão as políticas de incentivo para a geração de emprego, a atração de novas empresas, para que a cidade possa aí se desenvolver e oferecer oportunidades de trabalho. Bom, vamos lá. Primeiro a gente tem que estruturar a nossa cidade dentro de um planejamento estratégico para que os empresários, eu te digo isso, porque eu, dentro das empresas que eu trabalhei, eu era um dos responsáveis por decidir aonde seria a fábrica, por onde seria um CD, quais cidades a gente iria entrar com a indústria ou com a parte comercial da cidade. E a cidade, se ela não tiver, em primeiro lugar, um planejamento que demonstre para o empresariado aonde você quer chegar, porque o empresário, sim, faz planejamento de longo prazo. Ele não atua só no hoje, no 2 anos, ele atua em 10, 20, 30 anos, que é o planejamento estratégico. Então, se a cidade não tiver um planejamento estratégico parrudo, profissional, que mostre a atratividade da cidade para o empresariado, você não cria essa competitividade. Número 2, eu quero seguir o exemplo de Vargem Grande, de São Caetano do Sul, e sou o único candidato, vi vocês já perguntando para os demais candidatos, a defender e colocar em nossas propostas o ônibus catraca livre. Eu defendo a tarifa zero em Santana de Parnaíba. E não é simplesmente para colocar uma tarifa zero sem nenhum propósito. Eu quero primeiro, sim, criar uma competitividade dentro das outras cidades, ainda mais agora, eu vi essa semana que um dos candidatos de Barueri também está propondo a catraca zero. Poxa, a gente está do lado de Barueri. Se Barueri tiver ônibus grátis e Santana de Parnaíba for pago, é mais um dificultador no Vale Transporte que vai pesar na conta do empresário em vir para nossa cidade, né? Número 2, atração também por questões fiscais, benefícios fiscais e incentivos fiscais. Mas antes disso, Vanessa, eu acho que a nossa cidade, ela pensa muito em trazer novas empresas, mas se preocupa pouco em cuidar dos empresários que já estão na nossa cidade. Então eu vou criar 2 programas. O primeiro deles é benefício fiscal para quem já é da nossa cidade, inclusive dando incentivo de IPTU do imóvel que ela está, dando incentivo de ISS, dando incentivo pela quantidade de empregos gerado, que eu acho que é uma das coisas principais, e a atração de novas empresas. Você tem simplesmente 2 formas. Você convence a pessoa por você ter uma mão de obra qualificada, você tem que ser um polo de mão de obra qualificada, porque ninguém vai vir, por exemplo, uma empresa de calçados, de fabricação de calçados, se instalar em Santana de Parnaíba, se não tiver previamente um estudo e um incentivo de você criar polos de mão de obra dessa determinada área. Então, por isso que eu te falo, tudo volta de novo para o plano diretor, porque que mostra para onde a gente quer chegar. Se a gente quiser ser uma cidade de logística, é de uma forma. Se a gente quiser ser uma cidade de serviços, é outra forma. Agora, se a gente for focar em ser uma cidade industrial, é outra forma. Então, eu quero fazer um planejamento estratégico bem parrudo para poder atrair os empresários da região toda, investir em Santana de Parnaíba e gerar empregos em Santana de Parnaíba. Ok. Candidato, como o senhor pretende lidar com as demandas por mais moradias populares sem comprometer o crescimento ordenado da cidade? Esse é um tema que você tocou que eu acho muito interessante, né? Uns 2 meses atrás, eu tive no lançamento do projeto Casa Paulista, lá no Palácio dos Bandeirantes, junto com o governador Tarcísio, e diversas cidades foram contempladas dentro do Casa Paulista com a parte de imóveis, de habitação, de programas de habitação. E, infelizmente, Santana de Parnaíba não estava na lista de contemplação. Eu acho que hoje a nossa cidade carece, sim,
de um incentivo, e isso é parte, sim, do município. Primeiro, ter a interlocução junto ao governo do estado, através do Casa Paulista, que já existe, é um programa ótimo. Eu acho que a gente tem, sim, que se aproximar ao secretário, inclusive o subsecretário de Habitação do governo do estado, é próximo a gente, é do PL, é o Renan da Mata, né? A gente tem um diálogo muito próximo. E o segundo, além de você trazer o programa do Estado para dentro da cidade, é você gerar uma opção de crédito pela prefeitura, subsidiando a compra desse imóvel, aonde você traz aquela história, né, de você dar a vara ou dar o peixe. Eu acho que é muito mais importante, é óbvio que existem situações onde você vai ter que usar um aluguel emergencial, pago pela prefeitura em situações de risco ou de extrema pobreza, e a gente tem casos como esse na nossa cidade, mas a gente quer fazer um programa de habitação parrudo, não somente para essas pessoas, mas eu quero fazer um programa de habitação também para os melhores profissionais e funcionários públicos da nossa cidade. Por que não a gente ter uma vila militar de habitação para que professores de fora que venham morar na nossa cidade e queiram devolver para a nossa cidade toda a sua experiência, não ter uma possibilidade de morar numa vila habitacional da prefeitura? Os guardas municipais, os médicos, que a gente precisa em alguns momentos trazer de fora. Então, eu quero trazer essa adequação habitacional de uma maneira muito forte, muito parruda, muito consistente, com a ajuda da iniciativa público-privada, bancos e etc., para fazer esses financiamentos, mas em parceria com o governo do estado 100%, que eu acho que é o que falta. E mais do que isso, né? Com emendas parlamentares, você consegue construir muito programa de habitação também. O senhor falou de questão de emendas. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, caso eleito, como que vai ser a sua relação, tanto com o governo federal como com o governo estadual, para trazer mais recursos para a cidade de Santana de Parnaíba. De maneira super profissional, mostrando que o munícipe e o cidadão vêm acima de qualquer posicionamento político partidário. Eu acho que um prefeito de uma cidade é o gestor da cidade. Então eu vou conversar, sim, tanto com o governo federal como com o governo estadual, com os deputados da região, para que a gente tenha o maior número possível de emenda. E de novo, eu vou repetir, mas nenhum deputado vai investir em Santana de Parnaíba se a gente não tiver um projeto sólido, um projeto parrudo, de futuro, de estratégia da onde a gente quer chegar. Então é isso, porque senão vai ser aquele apoio ocasional, eleitoral, para pedir voto na próxima eleição. E é isso que a gente não quer. A gente quer um compromisso do deputado com o desenvolvimento da cidade e da região. Candidato, só para completar, Alessandra, o candidato falou sobre a questão da tarifa zero, que é uma aposta aí de muitos candidatos, tem Vargem Grande, São Paulo implantou aos domingos. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre outros investimentos em mobilidade. Mobilidade certo. É um problema de todas as grandes cidades aqui na região metropolitana. E, além do transporte público, eu queria saber se você tem em sua mente a inclusão de outros modais ou de outras obras, né, para melhorar a infraestrutura de mobilidade da cidade. Bom, eu vou começar pelo bairro de Alphaville, né? Eu costumo brincar que vai chegar o dia onde as pessoas vão parar no trânsito antes da portaria do seu próprio condomínio, né? Alphaville foi crescendo de uma maneira extremamente desordenada e a gente percebe que as obras da prefeitura são obras paliativas, emergenciais, sem nenhum planejamento estratégico. Eu vou te dizer, a obra recente, que todo mundo conhece, de Alphaville, né, na Yojiro Takaoka, né, ela não resolve nada. Ela melhora a fluidez, só que ela não resolve o problema do trânsito. O que resolve o problema do trânsito de Alphaville hoje é você estender a Via Parque e trazer duas formas de fluidez para a Via Parque. A primeira dela é pela saída ali pelo Alphaville 12 e levar a Via Parque até o final, chegando no centro de Santana de Parnaíba. Então você melhora a mobilidade. Colina São Pedro, puxa, quanto tempo está esse imbróglio de falar da interligação Colina São Pedro e por questões de licença ambiental está faltando vontade política, está faltando vontade de fazer para melhorar. Fluidez da Estrada do Suru. Poxa, a gente tem ali a Estrada Ecoturística do Suru, que é uma forma de a gente sair para Castelo Branco, que poderia ter um investimento gastronômico como é a Rota do Vinho. Eu quero aprender, e venho começado bastante com o prefeito de São Roque, as melhorias que São Roque tem feito em melhoria de mobilidade urbana para gerar a melhor fluidez do trânsito. Outra coisa, que é também na parte de trânsito e melhoraria a nossa mobilidade, semáforos inteligentes na cidade.
Nós estamos de novo, 2024, e os nossos semáforos de Santana de Parnaíba são os semáforos mais obsoletos, são os mesmos semáforos, sem temporizador, sem você mostrar que tem pedestre atravessando, sem dizer se a fluidez do trânsito precisa de 3 minutos aberto, de 2 minutos, não tem uma organização de engenharia de tráfego que a gente pudesse dar uma solidez para o projeto de mobilidade urbana da nossa cidade. A questão do ônibus não é somente virar a tarifa zero e eu resolvi o problema. Hoje a gente ainda tem bairros desabastecidos de linhas que o ônibus não chega. Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, São Pedro, o ônibus chega até metade do São Pedro e a parte de cima do São Pedro não tem ônibus. Então, é melhorar as rotas. E aí, Vanessa, Alessandra, é tirar a parte financeira. Se a prefeitura paga e a prefeitura faz, ela exige um serviço para o cidadão, independente se a rota dá lucro ou não dá lucro. Ela tem que ter um lucro sim, mas um lucro social, de assistência do cidadão em nossa cidade. E é assim que a gente vai trabalhar o nosso projeto de mobilidade urbana. Ok. O senhor já falou, candidato, sobre a questão de moradias. Sim. Qual é o seu ponto de vista com relação à verticalização, principalmente quando a gente fala do bairro de Alphaville? Bom, eu acho que toda cidade ela tem que se desenvolver, né? E existem duas formas, né? A gente sabe hoje da lei que Santana de Parnaíba tem, que é até 4 andares, né? E muitos dos condomínios verticais hoje de Alphaville, principalmente pelo lado da Marcos Ulloa, o estacionamento não pode ser subterrâneo também, né? São estacionamentos térreos. Mas, eu vou bater de novo, vai parecer chato, vai parecer piegas, a gente não tem como falar de desenvolvimento, de expansão, de bairros, se a gente não falar de novo em plano diretor. Por que pode montar uma farmácia na Marcos Ulloa e por que na outra parte do Tamboré você não pode? Porque só são áreas de passagem de condomínios. Então você tem que criar, sim, um plano diretor delimitando aonde a gente vai crescer. E aí a gente vai levar em conta 3 grandes pilares, né? O primeiro deles é o ambiental, porque como vocês bem sabem, a maior parte de Santana de Parnaíba é mata, é vegetação, de preservação ambiental. É óbvio que você pode fazer, sim, compensações ambientais que seja de interesse da sociedade para desenvolver a cidade, mas você tem que criar um planejamento estratégico. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu, pessoalmente, acho que a gente sim tem que progredir, que a gente tem que crescer, a gente tem muita área. A Santana de Parnaíba tem como se desenvolver. Santana de Parnaíba daria 3 Osasco. Imagina. Então a gente tem muito espaço para se desenvolver. Só que não adianta. Se a gente continuar da mesma pegada que a gente está indo, desordenada, aí a gente vai ter de novo problema de fluidez de trânsito e aquilo que a gente fala tanto em Alphaville. Quem mora em Alphaville ou vem morar em Alphaville, vem pelo bem-estar. Vem pela qualidade de vida, vem pela segurança, coisas que a gente, aos poucos, vem perdendo. Você pega do Alphaville 12 até a Unip, poxa, tem dia que as pessoas demoram 40, 50 minutos. Então, isso não é qualidade de vida, não é o propósito que fez ela ir até lá. Então, a gente, sim, precisa resolver o problema de fluidez e pensar de uma forma de crescimento mais ordenada, inteligente, diferente do que é feito hoje. Candidato, a gente tem visto aí as eleições 2024, quem tem acompanhado o processo eleitoral, vê que o clima está bem quente, né? Em algumas cidades, a gente estava até comentando nos bastidores dos debates em São Paulo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho de Santana de Parnaíba. Como que está a receptividade das pessoas na rua? Como que elas estão aceitando, né, a política? A gente teve um 2020, uma eleição totalmente diferente por causa da Covid, e hoje os candidatos estão retornando mais à rua, tendo mais esse corpo a corpo. Queria que o senhor falasse primeiro dessa questão de como que está a aceitação da população em relação ao seu nome e também a questão das fake news. Sim. Se o senhor acredita que estão acontecendo muitas e que isso pode prejudicar até que a população conheça de fato as propostas dos candidatos. Olha, eu vou te dizer que como a gente mora nessa região metropolitana, cercada por Osasco, Barueri, Santana de Parnaíba, eu sinto até um clima ameno. É uma cidade onde a eleição, e te digo até alguns bairros, que ainda não se percebe a eleição. Aos poucos, né, e pelo poderio financeiro do candidato Elvis, né, eu costumo brincar que o que ele gastou de adesivo para perfurado que está no site do FEFEC é o que eu vou ter para a campanha inteira. Então, a nossa estratégia
é diferente dos outros candidatos. Então, e uma coisa que eu tenho falado bastante, Vanessa, Alessandra, a receptividade nossa tem sido maravilhosa. Por quê? Primeiro porque bandeira não traz voto. A pessoa não vai olhar a bandeira circulando e falar, vou votar naquela bandeira. Porque a gente está falando nas ruas, a gente está visitando os bairros, a gente está trazendo propostas. Os outros candidatos, se você pegar o que é aberto hoje na Justiça Eleitoral de apresentação de propostas para a cidade, o candidato que está hoje é o continuismo, apresentou uma página, simplesmente com os itens do que ele acha que quer fazer. O outro candidato apresentou algumas outras páginas. Agora, projeto sólido que chega e toca na ferida do que o povo quer ouvir de mudança na nossa cidade é somente o PL. Eu costumo brincar, falar, Leandro, o PL é a terceira via na cidade. Não, a gente é a única via da mudança na cidade contra o continuismo de mais de 20 anos sem oposição na nossa cidade. Então a receptividade está maravilhosa. Todo mundo tem falado, eu não quero nem o lado A nem o lado B, mas agora conhecendo as suas propostas eu estou muito mais tranquilo em saber que existe um candidato preparado, com uma sensibilidade de humanismo, acima de tudo, de pensar nas pessoas, mas que quer, acima de tudo, o bem-estar da comunidade. Com relação às fake news, olha, eu vejo às vezes algumas coisas aqui e ali, mas a gente não tem tempo para perder isso, eu não ligo para isso, a gente não cria, a gente não incentiva as nossas pessoas. Cara, a gente está focado no cidadão, em nossas propostas. Eu não estou pensando no que o Elvis está fazendo, eu não estou pensando no que o Silvio está fazendo, eu estou pensando no que nós estamos propondo para o cidadão e no dia a dia, no corpo a corpo, visitando toda a nossa cidade. O candidato, o senhor falou que está conversando muito com a população. Qual é o ponto, se o senhor tivesse que colocar lá no primeiro lugar, o que é que mais as pessoas estão pedindo de mudança na cidade? Saúde. Saúde. A saúde da nossa cidade está um caos. E eu te digo claramente, tanto pela precariedade no atendimento, e não é questão do profissional. Não estou dizendo que o profissional que está na unidade de saúde atende mal. Mas o turnover, a troca de profissional pela não competitividade salarial é gigantesca. Você chega, faz um exame, faz uma consulta, volta depois de 2 meses com o exame, é outro médico. Que você vai ter que começar a contar a história desde o começo. Leandro, mas tem prontuário digital. Legal, pergunte para os munícipes se o prontuário digital funciona e se a recorrência do histórico é realmente entendida pelo médico anterior. A saúde hoje é um caos na nossa cidade. Eu costumo dizer que talvez seja o gargalo principal e o que mais incomoda a cidade. É o tempo de demora, é a não abertura das UBSs, principalmente com relação a pronto atendimento, 24 horas. É óbvio que uma vez me falaram, Leandro, mas você sabia que a UBS 24 horas não se paga? E eu costumo dizer para todo mundo, não tem problema. Se durante a minha gestão a UBS for 24 horas e eu salvar só uma vida, quanto vale essa vida? Então é isso que nós vamos fazer na cidade, é humanizar o atendimento, trazer sim índices, e aí falam bastante, Leandro, mas KPIs, Santana de Parnaíba é vendida como a melhor cidade do Brasil, tem telões de índices para todo lado. Eu vi a entrevista do Elvis dizendo que os índices da cidade são muito bem analisados, que é um sistema que ele usa, mas ele se esqueceu só de dizer que talvez os índices sim existam, que os KPIs estejam lá, mas o que falta é ele elencar prioridades. O que é prioridade para Santana de Parnaíba? Então é isso que nós vamos durante o mandato, se assim Deus permitir, se os eleitores de Santana de Parnaíba permitir, ser a verdadeira mudança. E eu vou te dizer, pessoal, nós vamos virar... A pessoa fala, Leandro, você vai mudar a prefeitura para o centro, então quer dizer que o gabinete do prefeito vai ser no centro, aonde você vai sentar? Eu não sei nem se eu vou sentar, mas uma coisa eu prometo ao município de Santana de Parnaíba. Se eu for eleito, nós vamos virar essa cadeira de ponta cabeça todos os dias na rua, enquanto a gente não terminar com todos os problemas em nossa cidade. Candidato, caso o senhor seja eleito, há uma possibilidade de que a composição na Câmara não seja na sua totalidade da sua base de apoio. Como que o senhor pretende lidar, né? Porque também precisa ter esse jogo político para conseguir aprovar os seus projetos e implantar todas as mudanças que a cidade precisa. Bom, primeiro dizer que eu acho e acredito que a gente vai ter uma renovação enorme dentro da Câmara Municipal. Primeiro porque muitos dos que são vereadores decidiram não concorrer,
ou concorrer em outros cargos, que é o caso do Vicentão, que é o caso do Silvinho Filho, e outros candidatos que desistiram da sua candidatura. Então eu acredito muito que a sociedade parnaibana tem mudado e a gente vai ter uma renovação. Vanessa, vai ser com muito diálogo, com muita verdade e com muito propósito. Quem pensar no bem-estar do cidadão de Santana de Parnaíba vai fazer exatamente como o vereador Ângelo, hoje do PL, faz na Câmara Municipal. O que é bom para a cidade, não importa que é o Marcos Tonho o prefeito e a gente seja oposição, a gente vota a favor. O que é ruim para a cidade, o PL vota contra. Então é com verdade, propósito, planejamento e muito diálogo. Hoje, embora eu seja oposição, nosso parceiro de oposição, eu tenho trânsito com quase todos os vereadores da nossa cidade, um diálogo extremamente aberto e muito produtivo. O senhor falou, só para encerrar minha participação aqui, o senhor falou em um certo momento sobre a continuidade, né? Que o grupo, né, prefeito Marcos Tonho, substitui o Elvis César, agora Elvis César tenta retornar ao posto de prefeito. O senhor falou dessa questão da continuidade de muito tempo. O senhor, só para encerrar, assim, o senhor acha que a oposição poderia estar mais unida para que essa continuidade não permanecesse por tanto tempo, não corra risco por exemplo, do ex-prefeito retornar? Queria que você falasse um pouquinho se a oposição poderia estar mais unida, se está unida, e se o senhor pretende, se eleito, manter diálogo com todos esses grupos. Manter diálogo com todos os grupos desde o dia 1. A gente já mantém hoje. A gente quer realmente o melhor para a nossa cidade. Eu acho sim que a oposição poderia estar mais unida, mas existem dificultadores. A gente, não é só porque é do PL, mas a grande maioria hoje do nosso conteúdo programático é de direita. Nós somos de direita em nossa cidade conservadora. E você pegar as outras duas coligações, dentro do partido do Elvis, ele tem o MDB, que apoia o governo Lula, ele tem o PDT, do Carlos Lupe, que está dentro do governo Lula, e o próprio Silvinho Filho, que tem o apoio do Solidariedade, do Paulinho da Força, e do PSB, do Geraldo Alckmin. Nós optamos, sim, por ser a única candidatura verdadeira de direita na nossa cidade, pura, pelos valores e pela mudança. E uma coisa, Vanessa, que a gente discutiu bastante, a gente poderia estar junto, a gente poderia ter se unido, mas eu quero chegar nessa prefeitura leve, sem acordos para ter que honrar lá na frente. Nós somos a única candidatura que se propõe a verdadeira mudança em Parnaíba e nós chegaremos leves, sem nenhum acordo, pensando simplesmente no que há de melhor e fazer o que foi o governo Jair Messias Bolsonaro no âmbito federal, escolhendo os melhores especialistas para cada área, sem articulação de dever-favor político, que vai ser assim que nós vamos crescer e criar uma nova Parnaíba. Ok, obrigada. Agora, já finalizando aí, os últimos minutinhos, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua vice, a professora Balbina, ela que professora Neiva, que é do bairro 120. Isso. A gente, na verdade, a gente indicou na nossa convenção, a gente indicou a professora Balbina. A professora Neiva seria candidata a vereadora. A professora Balbina é uma professora de muitos anos na rede. Ela passa por um momento de dificuldade de saúde do seu marido. Não poderia, nesse momento, estar na rua e trazer aquela força que a gente... Então, o que ela fez? Ela se concentrou naquilo que ela faz de melhor, que é criar o conteúdo programático de educação nosso, junto com os nossos especialistas em educação. E eu costumo dizer que não existe coincidência, e essa foi uma grande jesucidência do destino. Eu sempre, desde o início, achei que a professora Neiva poderia ser a melhor vice que eu poderia ter. Primeiro porque ela compõe alguns fatores que eu acho que me completam, sabe? Essa vivência dela no universo de ser funcionária pública há tantos anos, eu nunca fui funcionário público. Talvez eu tenha muito cabeça de empresário, de área executiva, e eu não tenho esse viés, e ela me completa nesse lado. Primeiro, mãe, mulher, casada há 20 anos, de uma fé inabalável, professora, uma lutadora da educação, mora no 120, óbvio, grande fazendinha, na região da Fazendinha, há muitos anos, sabe como a sociedade mais oprimida da nossa cidade se sente e quais são as dores.
E te digo mais, eu brinco sempre com a professora Neiva, ela não vai ser uma vice de ficar visitando enterro, fazendo política, indo somente em encontro do Rotary, muito pelo contrário. Ela vai ser a nossa voz de protagonismo e mudança da cara que nós vamos dar ao funcionário público de Santana de Parnaíba. Uma vice atuante. 100% atuante. Ok. Mais alguma pergunta, Vanessa? Teriam inúmeras, né? Mas eu tenho que liberar o candidato para cumprir a agenda. É verdade, é verdade. Candidato, eu queria que o senhor desse as suas considerações finais nesses últimos minutinhos do Girocast Giro nas Eleições 2024. Legal. Eu gostaria, então, nesse momento, a me direcionar a você, munícipe de Santana de Parnaíba, que há tanto tempo fala que era necessário aparecer algo novo em nossa cidade. Os outros, a gente já sabe o que vão fazer. O continuismo, os mesmos secretários, os mesmos grupos políticos. E eu peço uma oportunidade de a gente, com toda a humildade. Nós não temos a pujança e o poder financeiro que tem hoje a máquina e muito menos o candidato Elvis. A gente não tem a experiência na Câmara, embora a gente conte sim com um vereador atuante, com candidatos a vereador na Câmara municipal da nossa cidade, mas eu quero trazer a vocês muita bagagem, muito planejamento e, como eu falo no meu livro, trazer tudo que eu aprendi na iniciativa privada para dentro do meio público, porque é possível a gente fazer muito mais, sem corrupção, mirando em prioridades e trazendo as necessidades daquilo que o munícipe tanto precisa. Eu sou o Leandro Monteiro, o único candidato de direita em nossa cidade à verdadeira mudança em Parnaíba. Muito obrigado, dizer que é um prazer. Eu moro em Alphaville já há tanto tempo, recebo o Giro há tanto tempo e hoje estou realizando um sonho, vim aqui falar com vocês e estar aqui presente, humildemente, pedindo a você, munícipe eleitor de Santana de Parnaíba, dia 6 de outubro, vote Leandro Monteiro, 22, PL, com professora Neiva Vice, e todos os nossos vereadores do PL também. Muito obrigado. Obrigada, Vanessa, pela sua vinda mais uma vez. Você, aliás, é fundamental aqui no Giro nas eleições 2024. Ale, obrigada. Candidato, a gente que agradece sua participação. Nosso papel é exatamente esse, né? Levar aos munícipes de Santana de Parnaíba e de toda a região os candidatos, para que eles conheçam um pouco a proposta. O tempo é curto, passa muito rápido, mas já dá para um pouco para as pessoas Vanessa, conhecerem. quem compara, vota 22. É isso aí, bom. Então, agradeço a sua presença. Agradecer também a todos que acompanharam essa transmissão. Se você perdeu alguma parte, é só retornar aí no YouTube e assistir desde o início, compartilhar com seus colegas, com as pessoas que moram em Santana de Parnaíba para conhecerem um pouco mais as propostas do candidato e aí sim fazer a escolha para o dia 6 de outubro. Posso só deixar minha rede social? Desculpa te cortar. Pode, claro. leandromonteiro.oficial. Lá você encontra todas as nossas propostas para a cidade e interação com a gente. Você que quer receber o Leandro Monteiro no seu condomínio, no seu bairro, escreve para a gente no Facebook ou no Instagram, leandromonteiro.oficial. Desculpa te interromper. Imagina, que isso. E também lembrar a todos aí para, então, acessar também o Instagram do Giro, né? Exatamente. Entrem lá no Instagram do Giro e no nosso portal que a gente está abastecendo de hora em hora com informações sobre toda a região oeste. A gente se vê na próxima entrevista. Obrigada, viu, Ale? Obrigada, candidato, mais uma vez. Obrigada à sua vice que está aqui nos assistindo presencial, professora Neiva, lá do bairro 120, a sua esposa, a Ana Paula, ao vereador Ângelo e ao Carlos da equipe do candidato Leandro Monteiro, mas principalmente a você que tem acompanhado essa jornada do Giro nas eleições 2024. Como a Vanessa já falou aqui, nós queremos dar o leque de oportunidades para você conhecer cada candidato e poder chegar no dia 6 de outubro e fazer a sua parte. Como nós já falamos, nada de deixar em branco ou simplesmente podendo ir lá e justificar o seu voto. É importante que nós possamos fazer a nossa parte enquanto cidadão. Não esquece de acionar o sininho aqui do programa Girocast Giro nas Eleições 2024. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se e vai avisando todo mundo, principalmente você que mora na região metropolitana,
Oeste para estar nos acompanhando. O nosso portal girosa.com.br tem notícias de política, metrópole, cidades, diversão e muito mais. E agora em mais 2 cidades, Jundiaí e Taboão da Serra. E não esqueça de nos seguir nas redes sociais. E se você tem uma sugestão de pauta, pelo direct do Instagram, nós também falamos com você. Muito obrigada e até o nosso próximo programa.